Olá, paz e bem amados, a gente vai fazer aqui mais um testemunho, dessa vez com o nosso irmão Pedro, o nosso irmão Caio está ali, então a gente vai começar pelo Pedro. Então, irmão, conte para nós aqui como foi o seu testemunho, como você chegou, né, à conclusão da igreja, mas sobretudo, comece do começo da sua infância, como Certo. era a sua visão a respeito de Deus, da igreja, e depois como foi esse caminho até você perceber que você precisava retornar, né? Tá bom. No começo, minha infância inteira, eu não tive muito contato com Deus, né? Tive uma visão, cresci com uma visão mais relativista, hedonista. Tinha uma vida totalmente pegada pelo prazer, Sim. crescendo assim a minha adolescência inteira. E Mas foi batizado? fui batizado, mas não fiz primeira comunhão nem nada, só fui batizado só. Porque eu não quis quando criança, na verdade minha mãe orientou, pediu para que a gente fosse, mas a minha irmã, ela concluiu, agora eu não. Sim. Eu queria ficar jogando em casa, não queria saber de igreja. Aí cresci assim, mas pra minha adolescência comecei a me envolver com bebida, aí mais pra frente ainda, já tipo, depois da adolescência comecei a me envolver com droga. Sim, nesse contexto de festa e tal. Isso, contexto de festa e tudo mais. E sempre fui uma pessoa muito... Estudiosa. Não, estudiosa não. Ao contrário, uma pessoa muito intensa, só que pro lado, como eu tava ali no contexto de prazer, né? Utilizava a minha intensidade, aplicava tudo isso na busca pelo prazer mesmo. Sim. E aí eu fui crescendo assim, me envolvendo com algumas namoradas, né? Sim. E Aquela coisa comum, né? De ficar ali e tal. mas sem muito propósito, né? Sem uma finalidade, sem uma verdade para guiar a gente. Sim. Então chegou um momento que aí já mais uns 3 anos, uns 3 a 4 anos atrás, a minha irmã ela se converteu realmente. Encontrava ela na missa, daí. Isso, ela começou a frequentar Opus e tudo mais. E ao mesmo tempo eu entrei numa crise de pânico e ansiedade. E busquei tratamento, né? Só que ao mesmo tempo a minha irmã ela tava sendo um ponto de luz lá em casa, né? Sim. E a mudança dela, o jeito... Só ela tava... Só ela. Os meus pais, eles não são católicos. Sim. Eles são cristãos, mas não tem uma vida religiosa, não tem uma vida espiritual. Cara, isso é muito comum na geração dos nossos pais. Eles cresceram num ateísmo prático. Os seus são Eles são... Qual geração é? Boomer? Então, eu fui criado pelos meus avós, é um pouco diferente. Mas... Então, mas às vezes os seus avós têm a idade dos meus pais. Tá, os meus avós estão na casa dos 70. Então, minha mãe tem 70. Olha só, rapaz, então é isso aí. Mas é justamente isso, então, São os boomers, geração pós-guerra. Boomer, exatamente. Então eles cresceram, tipo, numa realidade formal só assim, né? Mas é que isso acontece muito, a gente, né? O pessoal da nossa idade, ele foi muito influenciado por isso, né? Então, assim, a minha avó, a mãe dela era assim, tinha que casar virgem, aquela coisa tradicionalzona e tal. E aí ela olhava pra aquilo e falava assim, nossa, minha mãe é muito quadrada, não precisa de tudo isso. Teve a revolução sexual, exatamente, né? Eles pegaram esse ponto nesse ponto de virada. E aqui no Brasil isso era um outro mundo, porque normalmente quando ela era criança, ela viu um Brasil de barro, e ela começou a ver um Brasil de asfalto. Ela começou a ver as coisas e ela pensou, as coisas estão mudando, então não precisa... Eletrodoméstico. Não precisa ser como a minha mãe, né, tal, pode ser, né, pra frente. Aí começou o progressismo e tal. Mas enfim, então isso influenciou muito, né, a cosmovisão das pessoas. Então a minha irmã começou a ser um ponto de luz lá em casa, né? Pode ir, comprar. E isso começou a fazer com que meus olhos brilhassem de alguma forma para algo bom, né? Eu vi que tinha uma possibilidade de eu ser uma pessoa diferente. Sim, fez mais sentido o caminho abriu essa que ela possibilidade, tava isso. Abriu essa possibilidade, porque isso não existia
não tinha isso na visão, né? Uhum. Eu sabia que existia pessoas maduras que soubessem conversar, soubessem respeitar o outro, conseguissem transmitir verdades mais altas, e isso me cativou muito. Eu comecei a... Então a minha irmã, ela foi um dos pilares assim da minha conversão, né? Ela foi a pessoa que despertou o meu coração para Cristo. Sim, mas assim, você tava então numa vida de festa e tal. Tava. Isso passou a perder o sentido pra você? Ou ainda não? Ainda passou, mas eu continuei indo, por comodidade, por Entendi. relação social, né? Entendi, Não entendi. tinha outros amigos. Entendi. Então, tanto é que um período da minha conversão eu fiquei muito sozinho. Uhum. Fiquei anos aí muito sozinho. Sim. Mas... Então, o despertar foi isso, né? Ao mesmo tempo que eu entrei em tratamento psiquiátrico, eu teve um dia que foi muito marcante, assim. Foi um dia que eu tava muito mal. Aí eu tava no banheiro, entrando pro banho. Senti um vazio constante dentro de mim, né? Sim. Um vazio constante, assim, 24 horas. Aí esse dia tava muito mais forte, né? Sim. Aí eu entrei no banho e comecei a chorar. Eu ia chutar. Entrou por nada, assim. Sim. Né? Sem uma... Bateu aquele vazio. um vazio. Perda de sentido. Isso. Comecei a chorar. E aí nesse mesmo momento eu não tinha contato com Deus, não sabia quem era Deus. Uhum. Mas nesse momento eu me ajoelhei, né, no banho e pedi mudança. Falei, eu quero mudar. Eu sabia que eu estava conversando com alguém, mas Ô, louco. eu não sabia quem. Não sabia quem, entendeu? Então eu comecei a conversar e falar, eu quero mudança, eu quero ser uma pessoa boa. Olha, né? como é intuitivo, né? Foi totalmente meio que inconsciente mesmo. Sim, sim. E o que eu vou contar depois, até hoje, muita coisa que eu faço é meio que inconsciente, assim, no sentido de que vem uma vontade maior, né? Meio que foi implementada, assim, na minha cabeça. Aí lá no banho eu queria mudar como pessoa, queria mudar de vida, queria ser uma pessoa melhor. Isso tudo em vista da minha irmã, né? Sim. Porque eu tinha um horizonte pra onde olhar, que era minha irmã. Um modelo ali, né? Um modelo, E por isso que a vida dos santos é essencial, assim. Exato. Não tem como. Mas enfim. E aí depois daquele dia muita coisa mudou. Como uma mágica, assim, mas... Mudou no sentido de que eu comecei a ficar pior. Eu comecei a ficar pior no sentido psiquiátrico. Ah, entendi. Tá? Porque depois daquele dia eu comecei a ter, além dos problemas psiquiátricos, eu comecei a ter alguns sintomas visuais que eu tenho até hoje. Entendi. Eu tenho uma condição que é dada por causa de uma carga de estresse no cérebro, né? Mas enfim. Que se chama neve visual. Então eu tenho a vista um pouco chuviscada, como se fosse uma chuva de neve. Como se fosse uma TV sem sinal. Ô, louco. Que doideira. E isso pega mais no escuro, né? Quando tá claro é mais tranquilo. Mas quando eu olho pro céu, eu vejo vários pontinhos brilhantes, mas tem vários sintomas, zumbido no ouvido, um monte de coisa. Sim. Isso veio depois desse dia. No momento eu fiquei muito mal. Hoje em dia eu enxergo como uma bênção e é algo que me faz meio que ter uma vida mais de piedade, de mortificação. Ô, louco. É uma coisa boa. Hoje em dia eu enxergo com esses olhos, né? Mas... Pessoal, isso é verdade, hein? Porque quando eu vi o Pedro na igreja, a primeira coisa que eu percebi nele foi a piedade. Vou continuar. Tá. E aí eu comecei a ter esses sintomas, né? E comecei a buscar melhorias. Eu comecei a entrar por causa dessa condição, eu comecei a entrar num foco muito grande de melhoria. E numa busca, isso que foi meio que foi a virada de chave, assim, no sentido de que não fui eu que escolhi isso, mas foi me dado essa graça. Entendi. De uma busca muito intensa pela verdade, né? Foi aí que a filosofia ela entrou na minha vida também. E aí eu conheci
filosofia clássica, e da filosofia clássica eu conheci Santo Tomás, Santo Agostinho, etc. Eles foram os pilares assim da minha conversão intelectual, né? A minha irmã foi a minha conversão empírica, né? Sim. Assim, foi o que me despertou ali na realidade. Sim. Agora, Santo Tomás e Santo Agostinho, eles foram os santos que me deram um fundamento do que eu estava vendo da minha irmã. Entendi. E a explicação, né? Isso. E aquilo convenceu o meu intelecto de tal forma que eu falei, a verdade está aqui, né, nessa igreja. Entendi. Né? E aí comecei a estudar a história também da igreja e tudo mais, e falei, a verdade está aqui. Né? Sim. Até fico emocionado. É algo muito forte. E isso até hoje. Aí eu me matriculei no curso de filosofia e tudo mais, e tive me sinto nessa vocação, né, mais intelectual, de tentar transmitir a verdade através da razão, algumas coisas, né? Tem coisas que não dá. Sim. Mas sempre nos aponta, né? Sempre aponta, E quando o convencimento a razão e a fé, elas estão juntas, né? Exato. Santo Agostinho já dizia isso. Compreendo para crer e creio para compreender. Perfeito. Então foi isso, assim, foi o despertar, foi a minha irmã, né, em resumo, e depois o meu pedido, teve um Natal muito especial, né, o próximo Natal, quando... Opa! Obrigado. O próximo Natal que eu tava mal, foi muito especial porque foi o dia que eu aceitei Cristo no meu coração, né? Foi numa noite de Natal, esqueci o ano agora, mas... O Natal é um momento muito propício pra graça, né? Eu acho incrível, acho que é de longe o momento que eu mais gosto, assim. É muito bom. E aí eu tava na cama lá, e na noite de Natal eu falei, Cristo, eu te aceito no meu coração, na minha vida. Faça o que tem que fazer com a minha vida. Perfeito. Que seja feita a tua vontade. E aqui pode guiar daqui pra frente. E aí daquele instante tudo mudou, assim. Sim. Eu comecei a ir na missa diária, comecei a ter um amor mais forte pela Eucaristia. Perfeito. Querer estudar mais. E aí hoje em dia eu tô aqui. Perfeito, é isso aí. Valeu então, meu irmão, aí por compartilhar conosco. Sem dúvida vai alcançar mais pessoas, né, a entender esse movimento de conversão que nós vemos, né, nos últimos anos. A igreja cresceu, no Brasil, né? Cresceu 1,4% da igreja no geral, né, no censo global. Então, é justamente essa a ideia, né, desse quadro dos testemunhos, né? O próximo vai ser o nosso irmão Caio aqui, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí, pessoal. Deixem o gostei, se inscrevam. E é isso. Fiquem com Deus. Salve Maria. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.